Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez todos bem-vindos. Hoje a gente vai para a segunda aula do nosso canal e hoje a gente vai fazer então uma nécessaire trapézio. Eu vou apresentar a peça para vocês e ao longo da aula a gente vai conversando um pouquinho mais sobre as especificações. A nécessaire trapézio a gente tem ela disponível em 3 tamanhos. Tá? Eu tenho no tamanho que a gente denominou como um tamanho G, uma que a gente chamou de tamanho M e a tamanho P, que é a menorzinha, tá? Então fica bem bacana, até para formar um trio, né? P, M e G, fica bem legal. Vou passar a medida da peça pronta aqui para vocês. Lembrando que essas peças elas podem ser vendidas separadamente ou também no trio, tá? E na descrição do vídeo a gente vai estar sempre deixando os canais de compra, de escolha de estampa para vocês. A nécessaire G, então, medida pronta, ela fica com aproximadamente 25 de largura, altura de 15 e a profundidade dela aproximadamente 8 centímetros. Hoje a gente vai conversar também sobre profundidade de peça na aula. A nécessaire M, ela fica com aproximadamente 22, 23 centímetros de largura, tá? E quando eu tô falando de largura, eu não tô falando aqui do fundo, é da abertura, da parte do zíper. A altura dela, 13 centímetros e a profundidade com 7. E a nécessaire P, todas no formato trapézio. Então aqui ela tem aproximadamente 17 centímetros por 11 de altura e a profundidade dela é de 5 centímetros, 5 centímetros e meio, tá? Então aí a gente compõe o trio PMG das nécessaire modelo trapézio. Hoje aqui na aula nós vamos fazer o tamanho G, tá bom? E como eu já comentei no vídeo passado, eu vou trazer as peças forradas para vocês, que é um nível de complexidade um pouquinho maior, e durante o vídeo eu mostro como que seria também a peça sem utilização do forro. Vamos aos materiais então? Vocês vão estar recebendo um recorte já estruturado, lembrando que a estampa é escolhida por vocês, a gente pode até colocar nome personalizado, do jeito que vocês quiserem. Então vocês vão estar recebendo o recorte, esse é o da nécessaire G, e se vocês observarem aqui, a gente tem um quadradinho em branco, né, um retângulo. Esse retângulo nós vamos recortar porque é ele que vai dar a profundidade da peça e depois eu vou explicar certinho para vocês o que significa esse retângulo. Vou estar utilizando o zíper, novamente o zíper 5/6, que é um zíper mais grosso, comprado a metro. Ele é sempre um pouquinho maior do que a medida da peça, então aqui eu tô com uma medida de uns 32 centímetros. Ele tem que ser um pouquinho maior do que a largura da minha peça. Vou utilizar um cursor compatível com esse zíper e o forro que eu vou estar utilizando aqui mais uma vez, o bagum. Lembrando que forro é proposta, então se vocês forem fazer uma peça que não tenha necessidade de ser impermeável, vocês podem estar utilizando o forro que vocês quiserem, até mesmo um tricoline, um cetim dublado, e aí ao longo das aulas a gente vai conversando também um pouquinho mais sobre forro e sobre todos os outros materiais, tá certo? Lembrando que o forro eu sempre corto um pouquinho maior do que a minha peça, por conta de que eu prefiro depois refilar do que ter que ajustar certinho no tamanho,
tá bom? Agulha, novamente eu estou usando a agulha 18 e eu recomendo que vocês utilizem sempre uma agulha com um calibre maior que 16, tanto na máquina doméstica quanto na máquina industrial. A sublimação é um material grosso, né? Para vocês terem uma ideia, a gente dubla o tecido de poliéster num nylon 600, então eu preciso de uma agulha mais calibrosa, ainda mais se eu vou usar o forro. A linha que eu vou estar utilizando novamente é a linha de nylon, é aquela linha que vende nesses cones, é uma linha para bordar, porém ela é uma linha resistente e ela tem um brilho bem bonito, tá? É aquela linha que usa pessoal que borda nas máquinas assim de bordado, usa bastante esse tipo de linha. Na caixa de bobina eu posso estar utilizando a linha de algodão, a linha de poliéster, se for o caso, que é daqueles carretéis comum, ou até mesmo essa linha de nylon que eu estou usando em cima, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar pregando o zíper na peça. Mais uma vez lembrando que o direito do zíper é onde tem o dentinho e o avesso do zíper é onde eu tenho a parte reta, certo? Para começar, a gente coloca o direito da peça. Por enquanto eu não recorto nada, eu deixo do jeito que tá. E eu vou pregar, vou costurar o meu zíper direito, que é a parte do dentinho, com o direito da minha peça. Sempre lembrando que eu preciso alinhar o nylon do zíper, que é o tecido do zíper, com a borda da minha peça, da minha nécessaire. Deixo bem rentinho, entro aqui na minha máquina, dou um retrocesso e sigo costurando. Aqui para mim é só como uma margem uma costura de segurança, tá? Dou um retrocesso no começo e no final. E se vocês observarem essa costura, eu não trago ela muito rente aqui ao dente do zíper. Por quê? Eu vou estar aplicando forro. Se for o caso de vocês estarem fazendo essa peça sem o forro, aí vocês já podem costurar mais pertinho aqui do dente. Tem máquina doméstica que vocês conseguem trazer o pé calcador, deslocar a agulha, né? Mais perto aqui do dentinho. E a máquina reta, a gente não tem essa possibilidade, porém o calcador ele é mais estreito, né? Então eu consigo deixar depois ele bem perto aqui do dentinho, do zíper, tá certo? Aqui eu vou destacar e vou fazer o mesmo do outro lado. Direito do zíper com o direito da minha peça, bem na beiradinha, lembrando que eu alinho a parte do zíper, eu deixo alinhada lá na nécessaire, dou um retrocesso e passo apenas essa costurinha de segurança para certificar que meu zíper tá bem seguro aqui na peça. Como eu já falei no vídeo anterior, o dente é sempre para dentro da peça, porque depois ele vai ficar para fora. Então eu tenho que sempre na costura pensar o contrário. Se eu quero que o meu dentinho fique para fora, eu tenho que deixar ele para dentro no momento da costura. Se eu não fosse colocar forro, o que eu faria aqui? Eu já traria esse zíper para trás, né? Eu tenho aqui, eu dobraria, tá? Ó, aqui eu já traria ele para trás e já passaria uma costura de rebatido aqui, tá? Não teria necessidade de colocar forro, do lado avesso eu ficaria com esse aspecto aqui, tá? Já teria esse fechamento. Como eu coloco forro na minha peça, então o que eu vou fazer? Eu vou trazer o lado direito da minha peça, que é o lado que eu tenho a estampa, no lado direito do forro, que é o lado mais liso do bagum. Então eu vou posicionar direito com direito.
bem direitinho. E eu vou colocar bem na beiradinha da minha lateral, pode até ser onde tem aquele retângulo branco que não vai aparecer, a gente vai cortar ele depois. 2 alfinetinhos, somente mesmo para prender essa peça e certificar que ela não vai sair do lugar no momento da costura. Volto aqui na minha máquina e aí eu posiciono o calcador bem pertinho desse dente e aqui sim eu venho passando uma costura definitiva agora. Passei essa costura, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Borda do calcador rente ao dentinho, dou um retrocesso e eu esqueci de falar, mas eu estou usando um ponto 3, 3,5, não é um ponto nem estreito e nem muito largo. E aqui eu já tenho o meu forro fixado direito com direito, só passei a costura nas duas partes do zíper. Tá joia? O que a gente vai fazer agora? Eu já vou tirar o excesso de todo esse forro, tá bom? Então eu vou cortar, tirando todo o excesso do forro. Quem preferir já deixar com o forro cortado na medida, também pode, não tem problema nenhum. Não vai interferir nada, só precisa tomar realmente cuidado para que esse forro não saia do lugar no momento da costura. Então aqui, ó, tirei todo o excesso, só não corta o zíper porque a gente ainda vai colocar o cursor, tá bom? Posso tirar esses alfinetinhos que estavam aqui me ajudando a segurar. E aqui eu vou virar a minha peça pro lado direito, porque agora sim eu vou fazer a minha costura de rebatido. Essa costura de rebatido, ela tem a função de estar prendendo o meu forro na minha peça, na minha parte principal, justamente para que quando eu coloque o cursor, não tenha perigo desse cursor ficar preso no forro, tá? Então eu venho aqui, alinho, faço uma dobrinha aqui e com um ponto um pouquinho mais largo, pode ser 4 ou 4,5, eu venho colocando a borda do meu calcador alinhado com a borda da nécessaire, dou um retrocesso e venho passando essa costura toda de rebatido aqui na borda. Retrocesso sempre no começo e no final. E do outro lado eu venho fazendo a mesma coisa. Dobro aqui certinho para não ter erro, para não deslocar. Alinho bem. O tecido de sublimação, ele é bem durinho, tá? Ele é bem resistente, então precisa fazer aí um esforçozinho para ele fixar bem. Retrocesso e faço novamente a costura de rebatido. Aqui então eu já fixei o meu forro, né, no zíper e na parte principal da peça. Não tem perigo mais do cursor enroscar, ok? O que a gente vai fazer agora? Lembra que eu falei que a gente tem duas marcações, né, 2 quadrinhos brancos, que eles são responsáveis por estar dando a profundidade na minha peça, né? É o que a gente chama na costura de caixa de leite, é ela que vai dar o fundo da peça. Então aqui eu posso vir com uma tesoura e recortar junto com o forro. Eu já venho e recorto
junto. Assim eu já tenho tanto a modelagem da caixinha de leite na peça, como na parte do forro. Então, fica aqui, ó, já recortado a necessaire e o forro juntos, tá? Já faço isso, então, dos dois lados. Aqui. Tenho já recortado, então, as duas caixinhas de leite. Eu venho aqui agora, pelo meu avesso da peça, eu vou unir. Se quiser até colocar um clipezinho aqui na borda, na parte de cima, simulando como se eu tivesse já passado o zíper, eu vou fazer uma marcação, vou fazer uma marca aqui, ó, uma dobra. Pra quê? Porque esse forro eu vou cortar, tá? Porque é por ele que depois, por essa abertura, que eu vou desvirar a minha peça. Então, a gente pode cortar esse forro. E aí, eu vou ter o forro aberto e a necessaire fechada. Então, vai ficar forro de um lado e a necessaire do outro lado. Certo? Então, eu fico com uma peça grande assim. O que a gente vai fazer agora? É hora de passar o cursor, tá? Como eu falei no vídeo anterior, cursor é um pouco treino e cada uma tem uma forma de estar passando esse cursor. Eu já gosto de passar pelo avesso da peça, para eu não correr o risco de ter que desvirar e essa peça abrir depois já de ter passado o cursor. Lembrando que se eu tenho a minha necessaire e de repente se é uma peça personalizada onde eu tenho o nome da minha cliente na frente da necessaire, eu tenho que sempre lembrar que o meu zíper ele vai abrir da minha esquerda para a minha direita. Então, se ele abre da minha esquerda para a minha direita, isso significa que o meu cursor tem que entrar sempre pela direita, ok? Então, eu tenho que entrar o meu cursor pelo direito da minha peça, certo? Como eu vou trabalhar com a colocação do cursor pelo lado avesso já da peça, eu coloco o meu cursor aqui do lado direito da minha peça, então pensando que aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. Então, eu coloco do lado direito, venho aqui, corto, deixando um pedacinho de tecido do zíper e o dentinho menor. Venho aqui, ó, trago e aí eu venho aqui e encaixo esse zíper pelo lado já avesso, tá? Mas é claro que eu tô olhando aqui pelo lado direito, mas eu já estou com a minha peça do avesso. Passo a primeira vez fechando a peça, volto e passo novamente deixando o cursor no centro, tá? Tomem cuidado que essa parte da necessaire, ela tem que estar alinhada uma com a outra para não dar diferença depois, tá bom? Vamos lá então. Passei o meu cursor, eu vou vir aqui e vou alinhar a minha necessaire. Se preocupem sempre em fazer esse alinhamento pela peça e não pelo forro, porque às vezes o forro pode ser que dê uma diferençazinha porque a gente teve que cortar. Então, vem aqui e alinha pela peça, tá bom? Posso pôr um clipes aqui, alinho, coloco um clipes do outro lado também. E aqui eu vou passar uma costura na lateral, fechando essa lateral e fechando a lateral do meu forro, uma costura única, ok? Não mexo ainda nessas
caixinhas de leite, que depois eu vou explicar para vocês como que vai funcionar. Então, vou lá para minha máquina e vou fazer um retrocesso, um pezinho de máquina. A gente vai costurar aqui toda a lateral da nécessaire e do forro. Lembrando que eu vou empurrar o dentinho do meu zíper para frente. É como se eu fizesse, o zíper ele vai querer ficar assim. É como se eu fizesse isso daqui com o meu zíper, esse movimento, tá bom? Então, ele vai estar com os dentinhos para trás, eu vou formar uma barriguinha e vou empurrar esse dentinho do zíper para frente. Venho aqui, posso dar um retrocesso em cima do zíper, continuo a costura em toda a lateral. Pode ser que no forro vocês encontrem essa diferençazinha aqui, ó. Se acontecer, não tem problema nenhum, eu venho aqui e refilo, tá? Isso acontece porque a gente cortou, né? O forro ele não tava na medida exata, então às vezes a gente corta, precisa refilar, não tem problema nenhum, isso não vai interferir em nada. Do outro lado, eu venho e faço a mesma coisa, chegando aqui no zíper, empurro a barriguinha dele para lá, alinho, venho costurando toda a lateral. Ok? Posso cortar o excesso do zíper. E aí, como o zíper é um material em nylon, eu venho sempre com o isqueiro e dou uma seladinha nesse zíper para que ele não desfie. Feito isso, nós vamos agora para a caixinha de leite, que é o que está faltando para finalizar a nossa peça. A caixa de leite nada mais é do que a profundidade, tá? É ela que vai fazer a base da minha peça. No caso dos recortes de sublimação, vocês já vão receber a peça com o desenho da caixa de leite, então vocês não vão nem precisar se preocupar em estar fazendo toda a medição para ver quanto de profundidade vai ter, né? Toda vez que tiver uma peça que tem profundidade, que tem caixa de leite, nós vamos, vocês já vão ter esse desenho e só vai estar recortando essa caixa de leite. Como que eu costuro? E é importante vocês saberem disso. A caixa de leite, ela tem sempre metade da medida da profundidade. Então, se eu falei para vocês que a nécessaire G, ela vai ter uma profundidade de 8 centímetros, isso significa que eu vou ter 4 centímetros de caixa de leite aqui e aqui, tá? Para que quando eu faça esse movimento aqui, eu vou ter esse final medindo 8 centímetros. Então, ó, de novo, eu tenho ela aqui, e aqui eu tenho uma nécessaire chapada, né, retinha. Eu vou unir essa ponta na costura. E aqui eu formei, então, a minha profundidade, tá certo? Vou para a máquina e vou passar uma costura, um pezinho de máquina. E essa costura, então, tá me dando os 8 centímetros de profundidade que eu vou ter nessa peça, que nada mais é do que essa parte aqui. Entenderam? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho 4 e 4, né? Aqui tá parecendo que ela tá um pouco maior, porque no projeto a gente já conta com a medida da costura, né? Com o pé de máquina. Eu vou vir aqui, ó, puxo pelas laterais e encontro a minha costura no meio do meu fundo da peça.
Entro na máquina, retrocesso no começo e no final, tombo a minha costura para um dos lados e tenho novamente a costura aqui da caixa de leite. Feito dos dois lados, já tenho o formato aqui da minha profundidade. Ok? Vou fazer a mesma coisa no forro, porém o meu forro ele está totalmente aberto, porque lembra que a gente cortou? O que eu vou fazer? Aqui no forro eu vou costurar somente um pedacinho de cada lado, deixando uma abertura ampla no fundo para que eu possa depois fechar essa caixa de leite. Então eu venho aqui, costuro uns 3 centímetros mais ou menos de cada lado. Ó lá, costurei aqui e agora sim eu tenho como fechar, né, moldar essa minha caixa de leite da mesma forma que eu fiz a anterior. Entro lá na máquina, também fecho a caixa de leite do forro. Do outro lado, a mesma coisa. Ó lá. Fechei. Tiro todo o excesso de linha que ficou. E eu tenho aqui para vocês, então, a caixa de leite formada no fundo da minha nécessaire, com a abertura por onde eu vou desvirar a minha peça. Como que eu faço, então, para desvirar? Coloco a mão aqui por dentro do forro, abro o meu cursor, pego a base da nécessaire e é ela que eu vou trazer para fora. Olha lá. Vou empurrando toda essa nécessaire para fora. Vou trazendo o forro e puxando a nécessaire. Coloco minha mão lá dentro e vou abrindo toda a minha costura. Tomem sempre cuidado com isso. Não deixe a costura ficar embutida, fica feio. Empurra mesmo, aperta, marca bem o fundo da caixinha de leite para essa costura ficar bem alinhadinha. A mesma coisa com o forro, acerta bem essa caixinha de leite, é importante. Desvirei toda a minha peça e agora só falta fechar esse fundo. Eu não gosto de fechar, de passar uma costura só aonde ficou aberto, tá? Dá a impressão que foi alguma coisa que deu errado. Eu venho desde a base, mesmo que já esteja fechada, e vou até a outra base. Então eu vou de ponta a ponta, passando essa costura de fechamento da peça. Aqui no caso, como o meu forro ele é branco, então agora eu vou trocar a minha linha de cima também, para ficar branco em cima e branco embaixo. Eu não tinha comentado no começo do vídeo, mas eu procuro sempre trabalhar com a linha da cor da peça em cima, e no caso, se eu vou utilizar forro, eu já deixo a linha embaixo da cor do forro, tá? Para já ficar combinando. Aqui, como o meu forro é branco, então eu trabalhei com a linha branca na parte da bobina e a linha amarela, que é a cor da nécessaire. Tá joia?
E aí eu só troco então para a cor do forro as duas linhas na hora que eu vou realmente fazer o fechamento da peça. Então eu vou trazer a minha costura de ponta a ponta. Entro aqui na máquina e venho aqui fazendo uma costura de fechamento em toda a extensão, de ponta a ponta, retrocesso no começo e no final. E aqui eu já coloco esse forro todo lá pra dentro, ajeitando bem, abrindo todas as costuras, tanto do forro como da peça, da nécessaire, da parte principal. Abre bem, ó, empurra, né? Certifica que esse zíper ele tá bem pra fora. Coloca toda a caixinha de leite no seu lugar, tá? É importante que eu faça essa moldagem aqui da caixinha de leite lá no fundo da minha peça. É extremamente importante. Certo? Então aqui nós temos então a nossa nécessaire pronta. Tá joia? Então essa é o tamanho G, lembrando que nós temos no tamanho PMG, dá para formar trio, dá para comprar a peça separadamente, o recorte tanto da P, da M, da G, ou compor o trio que vocês quiserem. Nós temos muitas estampas disponíveis e a gente consegue também personalizar com o nome da cliente de vocês, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado de mais essa peça e até a próxima aula.